Ok, começando a gravar e em seguida aqui eu compartilho a tela. O que a gente vai fazer hoje, né, como eu estava falando, é ver eletromagnetismo em notação tensorial, que mais ou menos resume tudo que a gente já viu no curso, né, principalmente essa parte de relatividade agora. No final da aula de hoje, eu não sei se eu termino a matéria toda hoje, não. Tá? Mas se faltar alguma coisa, vai faltar assim, o que corresponde a uma ou duas páginas do livro. Então, vamos ver até onde a gente vai. Tá? Mas tenho certeza que o que eu apresentar é suficiente para vocês poderem entender o trabalho. Vocês vão ver que o trabalho é, na verdade, um estudo dirigido. Muito bem, vamos lá então. O tema da aula de hoje, então, é eletrodinâmica, colocar a eletrodinâmica numa forma tensorial. A gente vai reduzir, progressivamente reduzir as equações de Maxwell, as 4 equações de Maxwell vão passar para 2, e talvez isso fique para a aula que vem, passar para uma equação só. Então, é uma maneira elegante de colocar o eletromagnetismo. Bom, na aula passada, o que a gente viu de principal, assim, o resultado principal da aula passada foi a gente achou as relações como o campo elétrico e o campo magnético se transformam ao passar de um referencial inercial para outro referencial inercial. Né? A gente sabe como as coordenadas modificam, né? X, Y, Z e o tempo, a gente sabe como elas mudam ao passar de um referencial para outro. É a transformação de Lorentz. Então, na aula passada, o que a gente fez foi achar essas transformações. Vou copiar aqui. A gente achou essas relações que expressam como que o campo elétrico e o campo magnético se transformam ao passar de um referencial para outro. Vou chamar isso aqui de regras de transformação para campo elétrico e campo magnético, né, para E e B. Lembrando assim, eu não demonstrei rigorosamente essas relações, não. A gente não fez uma demonstração rigorosa. A gente viu analisou alguns exemplos, capacitor, né, em diferentes orientações. O solenoide, eu só citei ele para vocês, né, que é o que você precisa para achar a última relação aí, para o BX, para a componente X do campo magnético, mas é muito simples fazer isso. Eu vou resistir à tentação de não fazer aqui. Vocês vão ver lá no livro, se tiverem algum problema, vocês me falam. Mas é simplesmente, na hora que eu estou andando com o solenoide, né, ele vai mudar o número de espiras por unidade de comprimento, porque o comprimento muda, e a corrente também muda, porque o tempo muda. E uma mudança compensa a outra, a componente X do campo magnético continua a mesma. Que foi a última relação ali, que foi a que a gente menos falou na aula passada. Bom, o gama que aparece aqui nessas relações, naturalmente, é a última vez. Eu já falei várias vezes que eu não vou escrever mais isso, mas eu não consigo resistir. Né? Isso aqui é 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, 1 sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, c é c, e v é a velocidade relativa entre os dois sistemas de referência. Né? Essas equações estão aí, deixa eu fazer mais um copia e cola aqui. Ó. Em homenagem a vocês, eu fiz a minha própria figura aqui. Eu comecei a escrever essas relações. Isso aqui são os dois sistemas de referência a que se refere essa transformação de campo elétrico e campo magnético aqui. No sistema S, né, que são as componentes sem barra, é X, é Y, é Z, BX, BY, BZ. Né? No sistema S barra, que está se movimentando com uma velocidade V, né, ao longo do eixo X, né, a velocidade V aqui V, vezes na direção X. Não? Então, as componentes do campo elétrico é barra X, é barra Y, é barra Z, e as do campo magnético, né, que são as componentes com barra aqui, se transformam segundo essa relação aqui. Bom, assim,
conjunto de regras, ok, a gente viu que elas valem alguma situação, tem algum jeito, vou ter que decorar isso aí, tem algum jeito da gente colocar isso numa forma mais elegante, digamos assim. A gente viu que para a transformação das coordenadas, a gente conseguia colocar a transformação de Lorentz numa forma sintética, né? Para esse mesmo sistema de coordenadas, sistemas referenciais aí, né? A transformação para as coordenadas, em coordenadas eu estou incluindo aqui o tempo, né? Que é a transformação de Lorentz, né? Que a gente chama usualmente de transformação de Lorentz. A gente conseguiu colocar isso de uma forma bem compacta, definindo um quadrivetor, né? Definir um quadrivetor x, esse μ aqui não é elevado à potência μ, é um índice, né? Xμ. Eu preciso usar essa notação, porque isso aqui significa que ele é um quadrivetor contravariante, né? Se o índice estiver embaixo, é um quadrivetor covariante, né? Que é igual ao contravariante dele, com a única exceção que o x0 troca de sinal. Lembrando, a gente viu isso antes, né? Isso aqui significa que esse quadrivetor xμ ele tem componentes x0, né? x0, x1, x2 e x3. São 4 componentes, um vetor num espaço de 4 dimensões. E essas componentes são, por definição, c vezes t, é o x0, né? X, y e z. E a gente conseguia expressar a transformação de Lorentz, a gente expressou assim, ó, no sistema S barra, o quadrivetor x barra μ, ele é igual a uma matriz que a gente chamou de lambda maiúsculo, né, que multiplica o quadrivetor x, né, que é o quadrivetor no sistema S. Eu vou colocar o índice μ aqui, e essa matriz eu vou colocar índices nela. Ni e Mi é uma matriz quadrada, né, 4 por 4, que tem componentes que é esse x, Ni, Mi. Aqui tem uma somatória implícita em Ni. Né? Soma é a notação de Einstein. Tem uma soma em Ni, implícita aqui. Ou seja, essa relação aqui é a expressão de uma multiplicação da matriz por um quadrivetor. Que matriz que é essa? Enquanto eu estou lembrando, né, lembro, o nosso objetivo hoje é achar uma forma melhor de expressar essas transformações para o campo elétrico e campo magnético. Então, essa matriz... Olha lá, só escrevi a matriz também. Essa matriz lambda é isso aqui, né? Então, o componente A0 embaixo, 0 em cima, é gama. Né? O componente A01 é menos gama beta. E aquela expressão que eu escrevi antes, né? O quadrivetor x barra mi, né? Que é o quadrivetor no sistema S barra, é A, Ni, Mi, não? X, Ni, o quadrivetor covariante aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que fazer a multiplicação de matriz. Eu estou dizendo que o quadrivetor x0, x1, x2, x3, isso aqui é igual a essa matriz que está aqui. Vou copiar e colar essa matriz. Só vamos copiar e colar a matriz. Essa matriz, eu vou colocar a matriz, é a matriz lambda, vou escrever só ela aqui, né? Essa matriz que está ali em cima, né, que multiplica o quadrivetor x0, x1, x2, x3. Né? Aí eu pego a primeira linha. Isso mesmo? Não, tem que multiplicar pelo... É o vetor mesmo. Né? Eu tenho essa matriz aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Não é isso aqui não. É um vetor mesmo. O dual dele não. x0,
X. Esse é o X barra, né? X barra 1, X barra 2, X barra 3. É a matriz lambda que multiplica o quadrivetor Xmi. X0, X1, X1. Isso é um saco, você tem que ficar lembrando o tempo todo se o índice é embaixo ou em cima. Mas é elegante, é elegante. X2, X3. Né? Ou seja, se a gente lembrar que essa multiplicação de matriz, né? Então, esse primeiro elemento, x barra 0, é a primeira linha dessa matriz multiplicada por esse vetor. Né? E assim por diante. O segundo elemento, x barra 1, é essa linha aqui, multiplicada por essa coluna aqui. Essa matriz é a matriz de transformação para aqueles dois referenciais que eu mostrei antes. Aquele caso particular em que eu tenho um referencial S barra andando com velocidade V constante, claro, um referencial inicial, ao longo do eixo X, né? Então, o eixo X coincide com o X barra, a velocidade V é medida no sistema S, a velocidade do sistema S barra em relação ao sistema S, né? Medida no sistema S. É um caso particular. Para um movimento mais genérico, assim, o sistema S barra está andando numa direção qualquer, né? A velocidade V tem componentes x, y e z, a matriz lambda vai ser diferente. Mas a equação de transformação é a mesma. É essa equação aqui, né? Que é uma multiplicação, uma matriz quadrada por uma matriz coluna, um vetor, em 4 dimensões. Bom, então, assim, a gente tem essa forma elegante, né, de expressar a transformação de coordenadas. Né? É uma transformação de quadrivetores. Né? Esse vetor que a gente definiu para as coordenadas é um quadrivetor. Eu posso generalizar isso, um quadrivetor qualquer, num sistema de coordenadas S barra, um quadrivetor A, né, índice Mi. As coordenadas desse quadrivetor são a matriz lambda, né? Mi, multiplicando o quadrivetor no sistema. Desculpe, é o Ni aqui, né? Tem uma somatória em Mi nessa relação aqui, ó, uma multiplicação de matriz. A Ni aqui. Né? Isso aqui é uma relação para qualquer quadrivetor. Né? Qualquer quadrivetor vai se transformar de acordo com a mesma matriz. Será que a gente consegue fazer uma coisa parecida para o campo eletromagnético? Né? Usar esse tipo de ideia, definir um quadrivetor qualquer para o campo eletromagnético, campo elétrico, o campo magnético, e achar uma transformação segundo uma matriz desse tipo, ou a própria matriz de Lorentz, preferência, né? O problema, deixa eu colocar as relações para o campo elétrico e campo magnético também, eles se transformam dessa forma. É uma coisa meio mais complicada, né? A transformação de um referencial para outro, ela mistura campo elétrico com campo magnético. Campo elétrico, assim, o que é campo elétrico num sistema, né, é Y. Aqui, ó, o que é campo elétrico num sistema é Z, pode virar campo magnético no sistema S barra. Tem uma componente BY aqui, né? Um EY aqui vai gerar um EZ, um BZ, né? Uma componente Z do campo magnético. A transformação de um referencial para outro embola, né, mistura campo elétrico e campo magnético. Eu não posso separar as outras. Então, não dá certo eu fazer uma coisa do tipo, assim, a primeira tentação que a gente tem é fazer, sim, não, eu defini o quadrivetor, né, Xmi, eu defini ele como a componente zero é a parte temporal, né, depende do tempo, é C vezes o tempo, e o resto é a parte espacial. Então talvez eu possa definir um quadrivetor em que a parte espacial é o campo elétrico, por exemplo, e de alguma forma eu enfio o campo magnético na parte temporal. Não dá, né? Primeiro já tem 6 componentes, o quadrivetor só tem 4. Não dá para fazer isso. E tem essa mistura. Quando eu passo um referencial para outro, eu vou misturar as duas coisas. Eu preciso dar um passo além na minha matemática. Eu preciso definir uma outra coisa. Nós vamos usar uma outra entidade matemática para representar o campo elétrico e o campo magnético. Nós vamos usar tensores de segunda ordem no espaço 4 dimensões.
Quem gosta de matemática está vibrando aí, né? Mas quem não gosta não precisa assustar, porque isso é muito simples. Nada mais fácil que a álgebra matricial, né? Se multiplicar matrizes por outra. E isso aqui é nada mais do que isso. Tá? Olha só, eu tenho 6 componentes para campo elétrico e campo magnético. Né? X, Y, Z, Px, Dy, Bz. Eu preciso de alguma coisa que tenha mais do que 4 componentes só. Um tensor de segunda ordem, em 4 dimensões, é um conjunto de 16 componentes. Né? Eu posso escrever ele dessa forma aqui. Ó. Não, não é isso. Eu não copiei? Agora eu copio, agora eu colo. Isso. Isso aqui é o tensor T-mini. Eu preciso de 2 índices para indicar ele, né? Ele agora é uma matriz quadrada. Vocês podem pensar nele como um conjunto de 4 componentes, T00, T01, T02, T03 e assim por diante, né? E eu estou organizando nessa forma de matriz quadrada porque fica mais fácil da gente trabalhar com ele. Né? Ok, eu tenho 16 componentes aí. Eu falei, pô, mas para o campo elétrico e campo magnético eu só preciso de 6. 16 estão sobrando 10 aí. Peraí. Assim. Isso é um tensor geral. Né? Segunda ordem, porque ele tem 2 linhas e colunas, né? 2 índices para indicar ele. Um quadrivetor é um tensor de primeira ordem, ele tem um índice só. E um escalar é um tensor de ordem 0, né? Ele tem nenhum índice, é uma coisa só. Então, isso aqui é um tensor de segunda ordem geral. Mas se o meu tensor for simétrico, ele vai ter menos componentes independentes. Um tensor simétrico, por definição, é um tensor no qual o índice, o componente T-mi-ni, é igual ao componente T-ni-mi. Se eu trocar linha por coluna, eu fico com o mesmo número eu fico com o mesmo componente. Tá? Então, os componentes não são todos independentes. Eu tenho a cara do tensor simétrico aqui. Ó. Então, vamos colocar ele aqui. Ó. Mas tem um monte de copia e cola também. Assim. Olha, isso é um tensor simétrico. Quer ver? Ó? Se vocês olharem aí, vocês verem que os elementos, quando eu troco, vamos pintar eles aqui. Ó. Eu tenho os elementos da diagonal, né? T00, T11, T22, T33, eles são independentes, troco um com o outro, ele fica ele mesmo, claro, né? Ele é ele mesmo. Mas aqui, o T01 é igual ao T10. Eu coloquei aqui T01 nos dois. Né? O T02 é igual ao T20. E assim por diante. Né? Não vou colocar cores demais. Não. T03 é igual ao T30. O T12 é igual ao T21. Né? O T... Chega, né? Azul aqui. T13 é igual... Esse aqui é o T31, né? O T31 é esse aqui, que é igual ao T13, lá está o mesmo lá. E finalmente tem esse cara aqui, né? Que é igual a esse cara aqui. T23 é igual ao T32. Isso é um tensor simétrico. Então, eu reduzi os meus 16 componentes para quantos componentes agora? Tem os 4 da diagonais, mais 5, 6, 7, 8, 9. 9 componentes. Ainda está muito, né? Está sobrando componente aí. 9? Bom, mas eu posso ter também um tensor. O começo da aula hoje é só matemática. Eu posso ter um tensor antissimétrico. Um tensor antissimétrico em 4 dimensões, um quadritensor antissimétrico de segunda ordem. É um tensor no qual a componente T-mi-ni é menos a componente T-ni-mi. Quando eu troco a ordem dos índices, quando eu troco matriz por coluna, os componentes trocam de sinal.
Isso me obriga a zerar as componentes na diagonal, né? Porque eu troco 0 por 0, ele tem que trocar de sinal. Né? Eu troco aqui, ó, T1, eu troco 1 com 1, né? Vira o mesmo T1, mas tem que trocar de sinal. T11 tem que ser igual a menos T1. A única possibilidade é ele ser zero. Então, a cara de um tensor antissimétrico vai ser assim, ó. Tensor T-mini, se ele for antissimétrico, eu agora, vamos contar quantos componentes independentes eu tenho. Vou pegar a canetinha amarela aqui. Né? O T01 é igual ao menos T10. Tem um componente. Né? Os elementos da diagonal são todos zero. Aí eu tenho o T02, que é igual ao T20. Né? Tenho o T30, que é igual ao T03, com sinal trocado. Todos esses que eu falei que são iguais com sinal trocado. Né? O T12 é igual a menos T, o T21 é menos T12, né? E tem mais dois aqui, né? Tem cores aqui. Já dá para entender, esse rosa diferente aqui, ó. O T31 é menos T13, é menos esse cara de cá. E, finalmente, vou dar um vermelho. Esse cara aqui, não trocou a cor, não é igual a esse cara de cá com sinal trocado. Quantos componentes independentes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou deixar isso bonitinho, né? Vou trocar essa cor aqui mesmo. Deixa eu apagar essa cor aqui. E aí? Essa aula vai ficar para posteridade. Vai ter umas coisas que eu vou deixar. Eu vou mostrar as contas para vocês aqui, mas vocês vão ter que fazer as contas, aí vocês podem conferir com a aula que está aqui no quadro. Bom, então, se eu tiver um tensor antissimétrico de segunda ordem em 4 dimensões, esse sujeito tem apenas 6 elementos, ok? Talvez eu possa, então, escrever um tensor desse tipo, antissimétrico, para representar E e B. As componentes, essas 6 componentes independentes, seriam as 6 componentes de campo elétrico e campo magnético, tá? Mas antes da gente ver isso, como escrever esse tensor, vamos ver como que um tensor de segunda ordem em 4 dimensões, como ele se transforma quando eu passo do referencial S para o referencial S barra. Como que a gente faz isso? Se a gente já não souber, a gente chama um matemático, né, pergunta para ele, e o matemático vai te dar essa relação aqui. Ó. Essa aqui eu copiei do livro. E não é um jeito que eu acho legal de escrever essa relação aqui, não. Basicamente, né, para transformar, mas por enquanto vamos ficar aqui. Basicamente, para transformar um tensor de segunda ordem, passar de um referencial para outro, eu tenho que multiplicar o tensor por 2 matrizes de transformação. Né? Olha, a matriz lambda, que é a matriz de transformação de Lorentz, aparece aqui 2 vezes. Né? Então, a componente T barra mini, componente do tensor no sistema S barra, é a matriz lambda, né? Lambda mi, lambda sigma ni, né? Que multiplica o componente T lambda sigma. Aqui tem somatórias implícitas. Né? Isso é fácil de esquecer, por isso que eu estou lembrando o tempo todo. Tem somatórias implícitas aqui. Então, isso é uma multiplicação de matrizes 2 vezes. São matrizes quadradas, né? A matriz de transformação de Lorentz é uma matriz 4x4. Não? O tensor de segunda ordem também é uma matriz 4x4. Eu tenho 2 multiplicações de matriz aí. Eu tenho que aplicar a matriz de Lorentz 2 vezes. Tá? Eu falei que eu não gosto desse jeito de escrever aí, porque aí eu tenho que lembrar dessa ordem que os índices estão escritos para poder fazer a multiplicação. Eu prefiro escrever da seguinte maneira. Eu prefiro escrever que o T barra
mi, mi, T barra mi, mi, é igual a matriz lambda maiúsculo, né? Lambda mi, essa componente aqui, vezes o tensor, eu vou colocar aqui, ó, lambda sigma, tá? Então, aqui tem uma multiplicação de matrizes, lambda é a coluna, né? Eu estou a linha aqui, eu estou mantendo a mesma linha mi, né? Estou variando a coluna, multiplicando pelo tensor aqui, estou variando a linha do tensor, né? Então, estou multiplicando a primeira linha dessa matriz pela primeira coluna desse tensor, né? E assim por diante, para achar os elementos ali. Depois, essa matriz resultante aqui, eu multiplico por outra matriz de Lorentz, né? Que eu agora vou escrever assim, ó, vou trocar a ordem dos índices aqui. A ni é sigma. Tem uma somatória em sigma implícita aqui agora. Agora, a matriz resultante dessa operação aqui, né? Eu multiplico por essa matriz. Então, essa é uma regra de transformação de tensores, né, de segunda ordem, de um referencial para outro. A matriz de Lorentz, né, para aquele sistema de referência, como eu gastei muito tempo fazendo essa figurinha aqui, parece simples, né? Vocês acham que é simples fazer essas figuras diferenciais aqui, mas você tem que colocar essas barras, colocar os diferenciais todos, agrupa ali, agrupa ali. Ok, leva 5 minutos, mas leva 5 minutos. Eu estou transformando desse referencial para esse. Nesse caso que eu estou passando, estou fazendo a mudança entre esses dois referenciais, a matriz lambda maiúsculo, aquela matriz que a gente já viu, não? É esta aqui. Para esses referenciais aqui. Ok? Olha, essa relação aqui, né, essa relação de transformação aqui é geral. Tá? O sistema S barra pode estar se movendo numa direção qualquer em relação ao sistema S, tá? Uma velocidade V que tem componente x, y, z. O que isso vai fazer é que a forma da matriz lambda maiúsculo aqui não vai ser essa, vai ser uma outra forma. Mas a relação que eu vou usar para transformar de um referencial para outro continua sendo a mesma. Essa matriz que está aqui, essa matriz lambda que está aqui, né, é a matriz lambda para esse caso particular em que um sistema se desloca em relação ao outro ao longo do eixo x. Então, aquela relação que eu escrevi ali em cima, né, que o t barra mi, essa relação que está aqui de transformação, se eu escrever ela em forma matricial, acho que fica fácil da gente entender. Né? Então, eu trabalho de escrever essas matrizes aqui também. Então, primeiro eu tenho a matriz de Lorentz, né? Que é esse primeiro termo que está aqui. Né? Essa matriz aqui. Essa matriz multiplica o meu tensor, e eu vou fazer isso já para um tensor antissimétrico. A gente já tem uma pista que o que vai ser importante para a gente são tensores de segunda ordem antissimétricos. Então, está aqui o meu tensor antissimétrico. Vou ter que colocar essa matriz de... eu abaixo todo mundo aqui. Todo mundo um pouquinho para baixo, porque está faltando aqui mais uma coisa. Né? Eu multiplico essa matriz de Lorentz pelo tensor antissimétrico e o resultado eu vou multiplicar pela matriz de Lorentz novamente. A multiplicação de matriz, acho que todo mundo sabe fazer, né? Multiplica essa linha por essa coluna, dá o primeiro elemento lá. Multiplica a primeira linha pela segunda coluna, dá o segundo elemento na matriz resultante. E vai por aí afora, né? Eu fiz essas contas aqui. Olha que eu fiz direto aqui escrevendo. Então, isso aqui eu vou ter que ir para outra parte. Fazendo essa multiplicação passo a passo, tem um sinal de igual perdido aqui, vocês não viram isso. Esse sinal de igual vai lá para a próxima página, tá? Vou fazer a primeira multiplicação das duas matrizes. Dá isso aqui, tá? Então, esse primeiro elemento que está aqui, ó, gama beta T01, né?
é a primeira linha da matriz de Lorentz multiplicado pela primeira coluna, né, do tensor, né? Somando termo a termo, né? Multiplicando termo a termo e somando. E agora eu tenho que multiplicar essa matriz resultante de novo pela matriz de Lorentz. Não? Vai aparecer um termo aqui, ó, esse primeiro cara aqui, gama beta T01, que multiplica gama, né? Mais gama T01, que multiplica menos gama beta, mais esse termo que está aqui, que multiplica zero, mais o teu gama T03, blá, 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 que multiplica zero, vai dar o primeiro termo da outra matriz. Resultado final, eu estou achando explicitamente o que são essas relações, tá? De transformação do tensor de um referencial para o outro. O resultado final dessa multiplicação de matrizes aí é essa coisa aqui, ó, que eu posso simplificar ainda um pouquinho. Tá? Vocês confiram as minhas contas depois, tá? Confiram as minhas contas para ver se está tudo certo. Eu acho que está, porque o resultado final fez sentido. O resultado final era o que deveria ser mesmo. Né? Simplificando isso aqui, é fácil simplificar, né? Você vê, olha o primeiro termo aqui, ó. Gama ao quadrado beta T01 menos gama ao quadrado beta T01. Isso é zero, né? Ele menos ele mesmo, tá? E tem outros aqui que eu posso simplificar. Esse outro termo aqui também é zero, ó, gama ao quadrado beta menos gama ao quadrado beta. Eu fui multiplicando passo a passo mesmo, sem simplificar demais enquanto estava fazendo conta. Simplifiquei agora, no final, que eu tenho esse resultado final. Tá? O T barra mini, né, é essa matriz aqui, né, que está expressa em termos dos coeficientes T mini do tensor no referencial S. Né? Essa T barra mini igual a essa matriz aqui, nada mais é do que aquela relação que eu coloquei antes. T barra mini é igual a matriz lambda, né? E eu vou colocar o índice aqui, lambdazinho mi, né? Que multiplica o T lambdazinho sigma, que multiplica a matriz ni sigma. Eu estou escrevendo de uma forma diferente do livro, né? Eu escrevi de uma forma que matematicamente é mais rigorosa para mim, ou mais óbvia para mim, o que eu tenho que fazer. Né? Eu fiz um sanduíche do tensor com a matriz de transformação. Essa é a regra geral de transformar um tensor de segunda ordem, né, de um referencial para outro, se girar. Isso é uma rotação no espaço 4D, essa transformação de Lorentz. Você pega o tensor e faz um sanduíche dele com a matriz de transformação, grosso modo. Tá? Ok. Bom, eu posso escrever essas transformações, eu escrevi elas de duas formas aqui. Né? Escrevi dessa forma, digamos, matricial, que eu vou marcar em vermelho, né? Escrevi dessa forma matricial. Eu escrevi dessa forma sintética, que está grifada aqui embaixo, no pé da página, em preto. Eu posso escrever de mais uma forma. Eu posso escrever componente a componente. Não? Por exemplo, aqui, ó, eu sei que se eu colocar mi igual a 0, ni igual a 0, né? O t barra 0, 0, ele é igual a 0. Ok? Mais um exemplo diferente. O t barra 0,1, se eu colocar mi igual a 0 e ni igual a 1, eu vejo que o t barra 0,1 é igual ao t0,1. Essa também ficou simples. Né? Ok? A última. T barra 0,2. Esse é igual a gama t02 menos gama, né, tá lá fora do parênteses, menos gama beta T12. Ele mistura os dois componentes. Ok? Ou seja, vou copiar essas relações, que é uma equação aqui do livro, que é uma terceira forma de escrever essas regras de transformação do tensor de segunda ordem, né? O passar do referencial S para o referencial S barra. São essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 relações que eu tenho 6 componentes independentes. Né? Vamos comparar
essas regras de transformação aqui, como que o tensor se transforma, com a transformação do campo eletromagnético. Estou repetindo aqui, não? Alguma semelhança? Olha só, compara a primeira linha aqui. Vamos pegar uma cor mais legal. Compara a primeira linha de cá, né? E barra x igual a x. T barra 01 igual a T01. Não? O T barra 02 é igual a gama, o Y barra é gama, T02 é Y, né? Menos beta T12. Ok, está faltando um C aqui, mas isso é fácil da gente arrumar, né? Se você comparar essa linha aqui, né, com essa linha aqui, a transformação é muito similar, certo? E a mesma coisa, se você comparar a segunda linha com a segunda linha da regra de transformação do tensor de segunda ordem, com essa segunda linha aqui da regra de transformação do campo eletromagnético, de um referencial para o outro, tem uma semelhança grande, né? Eu posso, então, olha só, agora é o passo crucial, não? Eu vou definir um tensor de campo. Vou definir o tensor de campo. É um tensor de segunda ordem em 4 dimensões, antissimétrico. Eu vou chamar ele de F. F-mi. Esse tensor é definido, para definir ele, eu tenho que definir quem são os componentes dele, né? Então, inspirado por essa similaridade entre as regras de transformação, eu vou definir a componente 01 como sendo X, a componente X do campo elétrico, dividido por C. Esse C aqui vai me fazer aparecer o fator sobre C que está faltando aqui quando eu comparo, né? Se beta aqui é V sobre C. Aqui embaixo eu tenho só V. Então, preciso fazer aparecer um C que eu vou fazer desse jeito. Tá? E aí, F02 é a componente Y do campo elétrico dividido por C. F03 é a componente Z do campo elétrico dividido por C. E as componentes F1, 2 é o BZ. Tá? Tudo isso é inspirado, essa definição é inspirado por pela comparação entre essas regras de transformação. A componente 3,1 do tensor de campo F é o BY, né? E finalmente a componente 2,3 é o BX. Ou seja, posso escrever esse tensor F, posso colocar essas coisas na forma de uma matriz, né? Eu acho pelo menos mais fácil de enxergar. O tensor de campo F, né, é essa matriz aqui. Né? Então, as componentes lá da linha 0, né, que são as que eu coloquei ali primeiro. 0, né, que as outras componentes que eu não escrevi aqui são todas 0, né? E as que ou então é o negativo, né? Lembra que é um tensor antissimétrico. Então, a componente F21 é igual a menos F12, é menos BZ. Olha ela aqui, ó, menos BZ. Né? Então, tá lá, né? F01, F02, F03, né? O F20, o F20 é esse cara aqui, né? O F02 é Y sobre C. O F20 é menos Y sobre C. É um tensor antissimétrico. Eu só preciso das 6 componentes acima da diagonal, né? A diagonal é 0. Dou essas 6 componentes acima da diagonal. O que está abaixo da diagonal são os negativos dela. Ok, mas essa não é a única maneira de definir o tensor de campo, não. Não sei se vocês perceberam aí, mas você pode fazer outra comparação. Você pode fazer o seguinte, ó, em vez de comparar a primeira linha da regra de transformação de tensor com a primeira linha da regra de transformação dos campos, eu posso trocar. Eu comparo, vou colocar uma outra corzinha aqui. Ó. Se eu comparar a primeira linha aqui, ó, com a segunda linha,
tá? Ó, T barra 01 é o T01. Aqui embaixo eu tenho que B barra X é o BX. Eu posso fazer o T01 igual a BX, né? Por exemplo, né? E por aí vai. Tá? E aí então eu comparo a primeira linha com a segunda linha e, naturalmente, comparo a segunda linha aqui de cima com a primeira linha disso. Se a gente fizer essa comparação, eu vou chegar num outro tensor. É um tensor de campo dual. Vou chamar de tensor de campo dual. Eu vou colocar ele nessa mesma página aqui. Acho que não vai ficar embolado, não. Vou subir o tensor F para cá. E esse tensor aqui, esse tensor F, foi o tensor que eu obtive quando eu fiz as comparações que estão em amarelo e verde. Esse é o tensor verde-amarelo. Mas eu posso, fazendo essa comparação aqui com linhas trocadas, primeira com a segunda, segunda com a primeira, eu posso definir, ou podemos definir o tensor dual. É um tensor de campo dual. Vou chamar ele de G, F, G. E deixa eu jogar direto aqui para ele. Espero que ele caiba aqui. Não vai caber, não vai caber. Vou ter que subir esse F mais um tiquinho. Vamos subir essa frase aqui mais um tiquinho. Eu estou forçando a barra para colocar tudo aqui para a gente poder ver as relações, né, e a definição do tensor. Espero que não esteja embolado demais. Não. Eu coloco uma linha divisória aqui. Então, eu tenho duas maneiras de definir um tensor de campo. O que está expresso aí por F mini e o que está expresso por G mini. Eu chamo de um dual do outro. Um não é melhor do que o outro, não, tá? Assim, você pode gostar mais de um ou mais do outro, mas eu vou precisar dos dois. Porque a gente pode colocar toda a eletrodinâmica em termos desses tensores de campo F e G, F mini e G mini, definidos dessa forma aqui. Eles englobam o campo elétrico e o campo magnético em uma única entidade, tá? Mas para a gente poder definir, poder colocar a eletrodinâmica na forma desses tensores, né, eu preciso de mais uma coisa. Quando eu digo toda eletrodinâmica, o que eu quero dizer? As equações de Maxwell, né? E a força de Lorentz, né? As equações de Maxwell mais a força de Lorentz expressam todos os fenômenos eletromagnéticos, descrevem todos os fenômenos eletromagnéticos. Então, quando eu digo que eu vou colocar toda a eletrodinâmica em termos de tensores de campo, o que eu estou querendo dizer é que eu vou colocar as equações de Maxwell em termos desses tensores aí. Mas as equações de Maxwell envolvem não só campo elétrico e campo magnético, mas também as fontes desses campos. Envolve a densidade de carga e a densidade de corrente. Densidade de carga J e a densidade de carga Rho e a densidade de corrente J. Né? Então, eu preciso saber como transformar, né, quais são as regras de transformação das fontes. Quando eu passo de um referencial inicial para outro, como que a densidade de carga muda, como que a densidade de corrente muda. Então, a gente tem que voltar lá atrás na definição de densidade de carga, densidade de corrente, né, e ver como que essas coisas vão mudar. Não é complicado, não. Assim. A densidade de carga, Rho, ela é, grosso modo, né, é a carga dividida pelo volume, onde que essa carga está. Ok? Se a carga estiver distribuída uniformemente, é só isso aí mesmo. Se não tiver, eu tenho que fazer uma integral de Rho de tal, né? Dividir pelo volume total. Mas é basicamente isso daí. A densidade de corrente, o J, é igual a
o quê? É a quantidade de carga que passa por unidade de tempo, né, através de uma unidade de área perpendicular à direção da carga. Se essa carga tem velocidade U, né, eu posso escrever o J como sendo ρ, densidade de carga, vezes U. Acho que a figurinha ajuda a gente a entender isso aí. São relações que a gente deduziu antes, né? A gente colocou antes o J para o J, né? Isso aqui. A figura é isso aqui, né? Tem um sistema de eixos, um referencial inercial, né? No qual eu tenho uma distribuição de carga, ρ, né? Que é essa carga Q, que está distribuída sobre um certo volume V, né? E cada elemento de volume aqui está andando com a velocidade U, né? Numa certa direção. Então, a densidade corrente naquele ponto lá é a densidade de carga naquele ponto, vezes a velocidade U. Ok? Bom, então, vamos pegar um sistema de referência especial. É o sistema onde a densidade de carga ρ está em repouso. O sistema S0 é o sistema de referência, né? onde ρ está em repouso. É o sistema de referência próprio da carga ρ. Então, no sistema S0, a densidade de carga ρ0, densidade de carga própria, é Q sobre V0, que é o volume que essa densidade de carga ocupa naquele referencial S0. Bom, num referencial que está se movimentando com velocidade U, a velocidade que a distribuição de carga está andando, medida num sistema S qualquer, num referencial que eu vejo a distribuição de carga andando com velocidade U, o volume muda, o volume contrai na direção do movimento. Tá? Então, o volume V, medido nesse referencial, vai ser o volume V0 multiplicado por gama menos 1. Né? 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado. Bom, então, o que vai mudar é a densidade de carga, né, no referencial S. Então, no referencial em que a densidade de carga tem velocidade U, eu vou medir, tem velocidade U, né? Eu vou medir uma densidade de carga, que é a densidade de carga própria ρ0, multiplicado por 1 sobre raiz de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado, e a densidade corrente J, olha só, J depende de ρ, né? Então vai entrar aqui, o ρ vai virar o ρ0 sobre raiz de 1 menos U ao quadrado, C ao quadrado, e a velocidade ali é U, certo? Bom, então sabemos como que ρ e J estão mudando, né? Passando de um referencial para outro. Quando a gente estava estudando mecânica relativística lá atrás, a gente definiu a velocidade própria. Velocidade própria, que é uma quantidade mista. A velocidade própria foi definida, é um quadrivetor, né? Chamei ela de nμ, né? E por definição, ela é a derivada de xμ, é o quadrivetor, né? Quadrivetor coordenado, né? Que a gente viu lá atrás hoje ainda, né? Diferenciado em relação ao tempo próprio, dtal. Então, esse dtal aqui é o intervalo de tempo medido no sistema S0, no sistema próprio da densidade de carga. O xμ é a coordenada no sistema S, onde a carga tem velocidade U. Então, essa velocidade própria é uma quantidade mista, né? Ela mistura dois referenciais, fala que coisa maluca, mas ela tem a sua utilidade. A utilidade é que o dtal é invariante, só que é o tempo medido num referencial em particular lá, bem definido, né? Então, ele tem o mesmo valor, né? Um valor fixo.
Então, ao mudar de um referencial para o outro, a única coisa que vai mudar é o numerador aqui, é o dxb. Então, eu posso transformar a velocidade própria de um referencial para outro. Ela se transforma segundo a matriz lambda grande, né? A matriz de Lorentz. Então, eu sei transformar a velocidade própria. Velocidade normal mesmo, dx, mi, dt, né, elas transformam de um jeito complicado, porque numerador e denominador mudam. Né? Por exemplo, né, a componente zero, eta zero da velocidade própria, ela é, por definição, ela é o dx0 de tal. Né? dx0 é c vezes t. É c vezes o tempo, né? Dividido por d tal. Isso aqui é C, é uma constante. Então, isso aqui é C dt de tal. Então, eu tenho que saber, assim, dt de tal, né, como que muda o tempo de um referencial para outro. Isso a gente já fez. Isso aqui dá C sobre o famoso fator 1 sobre raiz de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado. U é a velocidade aqui, no caso, entre os dois sistemas de referência. Os sistemas de referência que eu estou olhando, o S, né, onde eu estou medindo xmi, e o sistema de referência próprio da carga. Né? Vou fazer mais um. O eta 1, né, é o dx1 de tal. dx1 é x, né? x1 é o x, dx de tal, que eu posso escrever como... O outro lá eu pulei uma fase. Eu posso escrever isso aqui como dx dt de tal. Não? Aqui, ó, dt corta com dt, então dá a mesma coisa. dx de tal. Dx dt é a velocidade, é a componente x da velocidade u. Ok? E dt de tal, a gente viu, é o fator 1 sobre raiz de 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado. As outras componentes da velocidade própria, né, eta 2 e eta 3, vão se transformar da mesma forma, que vão aparecer as componentes y e z da velocidade u, né, similar ao que a gente fez aqui. Bom, então, vamos comparar essas expressões aqui para transformação da velocidade própria com o que a gente escreveu, vou escrever de novo, né? A transformação para a densidade de carga e a densidade de corrente, que é isso aqui, ó. Então, presta a definir mais um quadrivetor, hein? Comparar com isso aqui, né? Que é as transformações de densidade de carga e densidade de corrente. Né? Olha só, a densidade de carga, ao passar do sistema S0 para o sistema S, né, eu multipliquei o ρ0 pelo fator 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado. A componente Jx, né, ela é o ρ0, né, vezes a componente Ux multiplicado pelo fator 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado. Ou seja, o ρ e o J são as componentes da velocidade própria multiplicadas por ρ0. Basicamente, tem um fator de C aqui na história. Né? Eu vou definir, então, um quadrivetor. Vou chamar um quadrivetor, vou chamar ele de densidade corrente. O quadrivetor, densidade corrente. Tem o mesmo nome da densidade corrente, mas é um quadrivetor. Quadrivetor, densidade de corrente. Que é Jmi, não? Por definição, ele é ρ0 multiplicado pela velocidade própria, eta mi. Tá? Essa é a definição do quadrivetor densidade de corrente. Eu estou englobando as fontes de campo eletromagnética, densidade de carga e densidade de corrente, em uma mesma entidade. Tá? Uma outra forma de colocar isso aqui, ó,
Eu posso escrever explicitamente as componentes dele. O JMI, as 4 componentes dele são isso aqui, ó, é C vezes a densidade de carga, né, e as outras componentes é JX, JY e JZ. Não? Esse sujeito aqui, ele vai se transformar, não, de acordo do mesmo jeito que a velocidade própria, não, como a gente viu aqui agora. É interessante aqui a gente ver como é que fica a equação de continuidade. Lembra da equação de continuidade? Eu posso expressar ela aqui agora em termos desse quadrivetor densidade de corrente, né? Uma forma simples. Equação de continuidade, que é a equação de conservação da carga, né? Uma conservação forte, a carga se conserva localmente. Ela me diz que o divergente da densidade de corrente, divergente de J, é igual a menos a taxa de variação da densidade de carga com o tempo, dρdt. Essa equação de continuidade, a gente pode obter ela direto lá das equações de Maxwell, não? Ela expressa a conservação de carga. Bom, o que é dρdt? Coisa que aparece ali à direita daquela expressão. dρdt eu posso escrever como sendo 1 sobre C da derivada do J0 em relação ao tempo. Não? Lembra que o J0? Não, o J0 é C vezes ρ. Não? Então, divido por C, dρdt, isso aí, é isso aqui. Não? Isso aqui é a mesma coisa, né, que a derivada da componente zero do quadrivetor densidade corrente, né, derivado em relação a C vezes T. Isso é uma constante, coloquei ela aqui para dentro, defini uma variável T', que é C vezes T, e estou derivando em relação a ela da mesma coisa que isso aqui, né, só dividir por um C. Por que eu estou fazendo isso? Porque o CT é o x0, né? Então, isso aqui é a derivada da componente zero do quadrivetor corrente em relação à componente zero do quadrivetor, sei lá, coordenada. Né? E a divergente, isso é o que aparece aqui do lado direito da equação. Né? dρdt é dj0 dx0. E o divergente de J? O divergente de J é a soma das derivadas de J, né? djx dx, djx dx, mais dj derivada da componente y em relação a y, mais a derivada da componente z em relação a z. Isso aqui eu posso escrever na nossa notação de quadrivetores, né, como a derivada do J1 em relação a x1, né, mais a derivada do J2, que é o JY, né, o J2 em relação a x2, que é o y, mais a derivada do J3 em relação a x3. Ou seja, essa é a equação de continuidade, divergente de J mais dρdt igual a zero. Eu posso escrever isso aqui é equivalente, né, a escrever djmi dxmi, e aqui tem uma somatória implícita, não? Isso aqui tem que dar zero. Não? Essa aqui é a equação de continuidade na notação de quadrivetores, não? Usando o quadrivetor densidade corrente e o quadrivetor coordenadas. Aí. Uma espécie de divergente, né, do JMI, né, nas 4 dimensões, ele tem que dar zero. Legal, né? É mais sintético do que a expressão da equação de continuidade aqui. Envolve só uma soma de derivadas em relação a todas as componentes. Ok. Então, descobrimos isso. O quadrivetor densidade de corrente ele tem divergência nula. JMI
Jmi tem divergência nula. Bom, mas o que a gente está querendo mesmo, né, que eu anunciei lá atrás, é como escrever as equações de Maxwell em termos dos tensores de campo. Então, eu vou escrever e a gente vai ver se está certo. Tá? Eu vou escrever as equações de Maxwell. Porque agora, né, eu posso fazer isso. Eu tenho uma expressão para as fontes do campo eletromagnético, né? Densidade de carga, densidade de corrente, em forma de quadrivetores também. Equações de Maxwell em termos dos tensores de campo. Eu vou precisar dos dois, do F, F mini e do G mini. Vou copiar essas equações aqui para elas ficarem bonitinhas. As 4 equações de Maxwell são essas duas equações aqui. dF mini dxni é o μ0 jmi. E dg mini dxni é igual a zero. Somatórias implícitas, tá? Tem somatórias implícitas aqui, ó. O índice μ está repetindo nessa equação aqui, tá? No mesmo lado da equação, o índice μ aparece 2 vezes. Então, isso aqui é uma somatória, né? df μ 0 dx0 mais df μ 1 dx1 mais df μ2 dx2 mais df μ3 dx3, isso é igual ao μ0 jmi. Ok? Mesma coisa aqui, né? As derivadas do dg mini, tem uma somatória aqui, eu vou somar 4 termos, né? Isso aqui tem 4 termos, que são as derivadas do g, né? Pegar a linha g, a linha μ do vetor g, né? Derivada cada uma em relação ao seu respectivo x ni ali, né? A soma disso tudo tem que dar zero. Eu falei que são duas equações, não são não, né? Isso aí, na verdade, ó, o índice μ, aí, para cada índice μ eu tenho uma equação, né? E μ pode ser 0, 1, 2, 3. Então, eu tenho 4 equações contidas nessa primeira aqui e 4 contidas nessa de cá. Total, 8 equações. Ué, mas não eram 4 equações de Maxwell, viraram 8? Não, não são 4 equações de Maxwell, são 8 equações de Maxwell, né? As duas equações de Maxwell que envolvem o divergente de E igual a ρ sobre ε0 e divergente de B igual a zero, cada uma dessas é uma equação, né? Soma de derivadas aqui da ρ sobre ε0, soma de derivadas do campo magnético tem que dar zero, né? Duas equações. As equações por rotacional de E e rotacional do campo magnético, cada uma delas são 3 equações, né? Eu tenho uma equação para componente X, uma equação para componente Y, uma equação para componente Z. Então, as equações rotacional, as duas equações rotacional, na verdade, são 6 equações, mas as duas por divergente são 8. As 4 equações de Maxwell, na verdade, são 8 equações, né? E aqui eu continuo com 8 equações. Só que eu expresso isso de uma forma muito mais sintética, né? Sintética é sinônimo de elegante nesse contexto aqui, né? Eu expresso o campo eletromagnético está contido aqui, né, nessa mesma entidade, F mini e também DG mini. Tá? Bom, eu estou falando com vocês que as equações de Maxwell são isso. Eu não comprovei, não, né? Nós temos que verificar isso aqui. Tá? Então, vamos verificar aqui para o primeiro. Né? Se eu fizer... Acho que eu vou fazer só para o primeiro e vou deixar para vocês fazerem os outros. Eu vou deixar mesmo. Verificação, tá? Eu vou fazer, então, porque eu tenho que fazer isso 8 vezes aqui. Ó. Vou colocar μ igual a zero. Vamos ver o que acontece. Então, eu tenho a equação... Alguém falou alguma coisa aqui? Uma pergunta?
Essa é uma boa ideia, né? Essa é uma camisa muito mais moderna do que aquela camisa tradicional que tem as 4 equações de Maxwell. Você faz uma camisa que tem só essas 2 equações aqui. Só os realmente iluminados, né? Os que realmente estão lá no ápice da física, que vão entender isso daí. Né? Uma camisa elitista. Eu concordo. Se vocês fizerem, eu compro. Desde que ela seja preta, uma camisa preta, claro. Não vou comprar uma camisa azul marinha. Ok, vamos fazer μ igual a 0 nessa equação. Né? Então, na verdade, eu tenho que calcular o df 0, μ igual a 0 aqui, né? E o ni vai variar. Né? df 0 ni dx ni, né? Isso aqui, como eu disse antes, é uma somatória. Por que eu vou escrever isso aqui se eu posso copiar? Né? Vou copiar isso aqui. Então, isso aqui tem uma somatória lá. Eu tenho que fazer df 0, 0. Mi é sempre 0. Sempre, o primeiro índice é sempre 0. df 0, 0 derivado em relação a x0. df 0, 1 em relação a x1, né? E assim por diante. Aí eu tenho que voltar lá atrás, no f que a gente escreveu. Onde é que está o f? Deve estar por aqui. Não. Aqui. Também não. Uma hora eu acho ele. Ele está aqui. Né? Agora está fácil de achar, está nesse slide coloridinho aqui. Olha o F aqui, né? Eu preciso da primeira linha lá. F00 é 0. F01 é x sobre c. Aqui é o 0,2, esse aqui é o 0,3. Né? Ok, então eu sei fazer essas derivadas aqui. O primeiro termo é 0, derivada de 0. Em relação a qualquer coisa, dá 0. Né? Os outros são derivadas de x sobre c derivado em relação a x, é y sobre c derivado em relação a y, é z sobre c derivado em relação a z. Né? Que vai dar isso aqui. Ó. Deixa eu copiar e colar. Né? Primeiro termo, então, é 0. 1 sobre c coloquei aqui em evidência, né? Derivada de EX em relação a x, dividido por c, derivada de AY em relação a y, dividido por c, derivada de AZ em relação a z, dividido por c. O que é isso aí? Isso aqui, isso é a divergência, né? O que está aqui em parênteses é a divergência do E. Então, isso aqui é 1 sobre c, divergência do campo elétrico. Ó, já apareceu uma coisa familiar aqui, né? Do outro lado da equação, né, estou olhando essa equação, primeiro termo, termo μ igual a 0, dessa equação df μ dx ni igual a μ0, j μ. Então, isso aqui tem que ser igual a μ0, j0. μ0, quem que era o j0 mesmo? O j0 é c vezes ρ. Não? É a definição do j0. Vamos conferir? Aqui, ó, tá escrito aqui, né? Definido mesmo, está ali atrás, mas J0 é C sobre ρ. Está definido aqui, na hora que eu defini o Jμ, ó, é C vezes ρ, é o componente J0. Então, do lado direito da equação, eu tenho μ0, C, ρ. Do lado esquerdo, eu tenho 1 sobre C divergente de E. Então, essa equação aqui, ó, essa equação que é a primeira daquelas outras 8 equações que estão aí, F0 ni dx ni igual a μ0 j0, isso aí corresponde a dizer que 1 sobre c divergente de E é igual a μ0c vezes ρ. Não? Passo o C para o lado de lá, fica que o divergente de E é igual a μ0 c ao quadrado vezes ρ. C ao quadrado, todo mundo vai lembrar que é 1 sobre μ0 ε0. Então, esse μ0 aqui vai cancelar com aquele μ0 e eu cheguei em divergente de E é igual a ρ sobre ε0. É a lei de Gauss. Né? A primeira das equações, não? Dessas 8 equações que estão aqui, a primeira delas é a lei de Gauss. Não? Agora tem um trabalho
braçal, né? Aí de fazer as outras 7. Ou seja, se você fizer, já vou anunciando aqui, né? Se você fizer mi igual a 1, né? Ou seja, então você vai ter que df1 mi dx mi, né? Que é uma somatória de termos. Isso aqui vai dar a componente x de 1 sobre C2 dE dt. É divertido fazer isso, tá? Dá um trabalho braçal, mas realmente é divertido. Prometo que é divertido. Aguarda, Daniel, aguarda. Está achando essa sugestão, mas é um trabalho braçal, tá? Fazer isso aqui, ó. Porque, ó, para mi igual a 1, dá a componente x desse cara aqui, menos 1 sobre C2, derivada de E em relação ao tempo, né? Componente x disso, o que é? A derivada de EX em relação ao tempo. E a componente x do rotacional de B. Acho que é fácil adivinhar aí, né? Que se você fizer mi igual a 2, gera a componente y desse mesmo cara aqui, e o mi igual a 3 gera a componente z. Né? E do lado de lá da equação, né, eu tenho que ter que essa derivada de f1, fmi, né, dxmi, tem que ser igual a... tem que ser igual a, vamos lembrar aqui, é o mi0jmi. Né? Então, eu tenho que colocar cada um desses caras aqui, né? Esse cara aqui tem que ser igual, isso eu tenho que verificar, né? Mi0J1. Né? Pronto, estou fazendo para o mi igual a 1. O J1 é o JX, então isso aqui tem que dar Mi0JX, tá? O mi igual a 2 vai dar o Mi0JY, o mi igual a Z, né? Isso aqui é o Mi0JX. Ok? Já pegaram o fio da meada, né? Então, a outra equação que vai sair dessa equação para o vetor de campo F'Mi, né? O tensor de campo F'Mi, né? Aqui tem 4 equações. A primeira delas a gente já viu que é a lei de Gauss, né? As outras 3 fornecem a lei de Ampère. Eu vou chegar aqui, o rotacional de B, juntando as 3 aqui, para mim igual a 1, 2 e 3, né? O rotacional de B é Mi0J, né? Que é o que aparece lá do outro lado, Mi0JX, Mi0JY, Mi0JZ, né? Mais o Mi0ε0, que é esse 1 sobre C ao quadrado que está aqui, né? Derivada do campo elétrico em relação ao tempo. Né? Então, as 4 equações para o tensor de campo F, essas que aparecem aqui, se traduzem em lei de Gauss e a lei de Ampère. Né? As 4 equações que estão aqui para o tensor de campo dual, o tensor G, é a equação, a lei de Gauss-magnetismo, né? Divergente de B igual a 0, é a que sai quando você faz mi igual a 0 aqui, e quando você faz mi igual a 1, 2 e 3, sai a lei de Faraday. Tá? Então, isso aí fica para a diversão de vocês. Tá? Resta a gente ver uma coisa aqui, para eu acabar a aula de hoje e falar com vocês qual que é o trabalho. Eu falei, para colocar toda a eletrodinâmica na forma de tensores, eu preciso ver como ficam as equações de Maxwell, acabamos de ver, né? Mas eu preciso também ver como fica a força de Lorentz. Então, eu preciso saber como fica a força de Lorentz. Vou precisar de mais um slide aqui. A força de Lorentz, a gente sabe, no nosso confortável espaço em 3D, né? Força de Lorentz 3D, a gente sabe como que ela é, né? A força de Lorentz é uma força que age sobre uma carga que, né, na presença de um campo elétrico e se essa carga tem velocidade, ela tem uma outra componente da força que depende, é perpendicular ao campo magnético e a velocidade da carga.
Eu vou chamar a velocidade da carga aqui de U, né? A gente está usando o termo U para a velocidade da carga. E estamos reservando o V, uma velocidade entre dois sistemas de referência quaisquer, né? A gente usou aqui um sistema de referência em que a velocidade relativa aos dois sistemas de referência era U, era a mesma velocidade da carga, porque a gente estava comparando o sistema próprio da carga, né, em que a carga estava parada, com o sistema que está se movimentando em relação à carga, então coloquei esse sistema com velocidade U. Muito bem, vamos ver como é que fica essa força de Lorentz na notação de tensores, né, de campo, quadrivetores. Eu vou definir uma força de Minkowski. A gente tem que lembrar o que é a força de Minkowski. Tá vendo? Eu falei que isso ia aparecer de novo. A força de Minkowski é uma grandeza mista também. Ela é definida, se se lembrar, da seguinte forma. Eu indico normalmente para a letra K. Não? É um quadrivetor. Então, é um Kmi. Essa componente Mi do quadrivetor K, força de Minkowski, ele é, por definição, a derivada da componente μ do quadritensor momento em relação ao tempo próprio, ao tempo em que a coisa está parada. Tá? Então, é uma grandeza mista também, porque ela envolve coisas em dois referenciais. Pmi é o quadrivetor momento no sistema S, lá que você está olhando, e dτ é o intervalo de tempo no sistema próprio. Ok? Muito bem, mas em termos dessa força de Minkowski, a força de Minkowski de Lorentz, a força de Minkowski, ela é chamada de força de Minkowski, né, que é o equivalente da força de Lorentz, nessa notação de tensores de campo e quadrivetores, ela é definida assim. Kmi vai ser, a definição dela, é o valor da carga Q vezes a velocidade própria dessa carga, então apareceu o índice μ aqui, não? Vezes o tensor de campo F, μ. Erro. Isso aqui é a velocidade própria é eta ni. E olha só, tem um detalhe sutil aqui, tá? Esse aqui é o quadrivetor covariante da velocidade própria. Eu abaixei o índice, em vez de ele estar lá em cima, ele está aqui embaixo. O eta ni, vamos lembrar, o eta ni, ele é menos eta 0, está em cima o índice, tá? E as outras componentes são iguais, eta 1, eta 2, eta 3. Tá? Então, a única diferença, tentação de escrever o eta como sendo um N é grande, né? Você tem que fugir essa tentação. Assim. Eta. O que mudou quando eu abaixei esse índice aqui na velocidade própria, esse aqui é o quadrivetor covariante da velocidade própria, a única coisa que muda é que a componente zero dele troca de sinal, ok? Então, você quer lembrando disso ali. Não é um parêntese, é um colchete. Muito bem. Então, tem uma somatória implícita aqui nessa definição da força de Minkowski. O que é chamado força de Minkowski é essa força eletromagnética, né? Tem uma somatória no índice μ. Tá? A componente μ da força de Minkowski é a carga vezes a somatória da eta 0, F μ 0, mais eta 1, F mη 1, mais a componente 2 e componente 3. Ok, vou fazer explicitamente aqui para μ igual a 1. Vou fazer rápido, né? Porque explicar o trabalho vai ser simples agora. Por exemplo, a componente 1, não, da força de Minkowski, quando eu faço μ igual a 1, ela dá isso aí. μ igual a 1 implica, né? A componente 1 da força de Minkowski, que está ali em cima, é essa somatória, que é Q menos eta 0, ó, o índice está em cima, né? Por isso que aqui está com o sinal trocado. O F1 0 mais o eta 1, F1 1. Então agora eu tenho que olhar lá quem são esses caras. F1 0, F1 1, F1 2, F1 3.
é a primeira coluna, né? Aqui, ó, tá, a linha está sempre a mesma. Não, é a primeira linha, né? F10. Tá aqui, ó. É esse cara aqui, né? F. Isso aqui. Não, F1. Não é a primeira, não, né? Eu estou por mi igual a 1. Eu peguei mi igual a 1. Então é essa linha de cá, ó, é a segunda linha. Mi igual a 1, segunda linha. O 1, 0, o F10 é menos EX sobre C. O 1, 1 é 0, o 1, 2 é BZ e o 1, 3 é menos BY. Então, vamos levar isso lá nessa expressão, tá? Substituir esses F10, F1, F12 aqui. Não? Isso aqui vai dar, então... Quase acabando. Posso colar? Então, essa componente 1 aqui vai dar isso aqui. Tá? Olha lá, é o Q que está aqui em evidência, né? A velocidade própria, a eta zero, que aparece aqui com o sinal trocado, tem um menos aqui, né? Eta zero é menos C vezes a tradicional raiz aqui, né? E menos X sobre C é o F10. Né? Aí o eta 1, F11, o F11 a gente viu lá que é zero, né? Então os termos não aparecem. O eta 2 é a componente y da velocidade u, né? Dividido pelo fator de correção, e o F12 é o BZ. E aí a mesma coisa aqui nesse último termo, né? O F13 é menos BY. Isso que está escrito aqui, né? Na verdade, é a componente x de E mais U VEC B. Posso arrastar isso para o lado de cá? Ó? Para não ficar muito feio, posso arrastar isso tudo para o lado de cá também. Essas aulas remotas têm alguma vantagem, viu? Você pode fazer isso. Imagina eu fazendo isso no quadro negro, né? Ia ter que escrever tudo de novo, fazer uma confusão lá. Aqui pode ficar. Pelo menos parece, na hora que todo mundo vê o resultado final, parece que foi tudo organizadinho. Então, coloquei, Q já estava em evidência, coloquei essa raiz aqui, né, em evidência de tudo, e isso que está aqui, né, o EX é a componente a componente X do campo elétrico. Campo elétrico, componente X, ó. Mais o YBZ menos o ZBY é a componente X de U produto vetorial com B. Tá? Então, o K1 é a componente X dessa coisa de cá. Né? Começou a ficar parecido com a força de Lorentz, não tá? Se você fizer tudo, fazer para a componente μ igual a 2 e μ igual a 3 do K também, a gente acha que a parte espacial do quadrivetor K, né? Eu estou só com a parte espacial aqui. Olha, que não é quadrivetor, não, né? Isso aqui é um vetor, vetor K. É a parte espacial do quadrivetor K. É Q sobre essa raiz, né? Que multiplica mais o produto vetorial de U VEC B. Quase a força de Lorentz, né? Com exceção desse fator raiz de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado. Mas aí a gente tem que lembrar, né? Que é a força de Minkowski, Kami, a definição dela, que eu escrevi lá atrás, vou repetir aqui para não ter que voltar lá atrás, né? É a derivada das componentes do quadrivetor momento, né, em relação ao tempo próprio. Não? Se eu quiser escrever isso aqui em termos de força de Lorentz, força no espaço 3D, eu tenho que fazer uma ginástica aqui. Ó. Eu vou fazer dπm dt, dt, dtal. Tá? dt, dtal, eu sei quanto que é, né? É a raiz, é o termo que envolve a raiz. E as componentes, a parte espacial do quadrivetor momento são o px, py, pz. Então, se eu pegar só a parte espacial, aqui,
eu posso escrever que um K, um vetor K aqui, é dp dt, tá? Vezes esse fator dt de tal, né? Que é 1 sobre a raiz de 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado. E dp dt é a força, né? Força tradicional, vezes 1 sobre raiz de 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, conclusão da história. Essa expressão, a conclusão, essa expressão K, mi, é definido como sendo Q, eta, ni, covariante. Não, tem que trocar o sinal do termo zero. Nós não usamos o termo zero aqui, que eu peguei só a parte espacial. F, mi, ni. Isso aqui implica que F é igual a Q é mais que o produto vetorial com o campo magnético. Implica na força de Lorentz. Então, a força de Lorentz está contida nessa expressão aqui. Essa expressão tem a força de Lorentz nela, mas tem uma coisa a mais, né? Eu não olhei para a componente K0. A componente K0, a parte espacial da força de Minkowski, não? O que ela representa? K0 é o quê? Não? Isso aqui está no problema 1255, que eu vou adicionar na lista de recomendados agora. Né? Mas aí eu vou ter que pedir para vocês, por favor, façam o problema, porque em termos, é o 1255, ele é muito facinho de fazer, né? É só trabalhar essa expressão aqui, né, para a força de Minkowski, colocar mi igual a zero, ver o que é isso aqui, o que é o eta zero, né, que é o c vezes t, com sinal trocado, menos c vezes t, né, ver o que implica isso, trabalha um pouquinho. Eu já vou falar o resultado. O resultado que sai, a igualdade que aparece nessa expressão da força de Lorentz, da força Minkowski, né, para mi igual a zero, é a expressão do fato que a energia fornecida para a partícula por unidade de tempo é igual à força elétrica sobre essa partícula, produto escalar com a velocidade da partícula. Ou seja, a quantidade de energia que o campo elétrico dá para a partícula por unidade de tempo é igual à força elétrica, produto escalar com a velocidade dela. O campo magnético não aparece no ganho de energia pela partícula. O campo magnético não faz trabalho. Tá? Então, nessa expressão aqui está contido o fato de quem faz trabalho, quem dá energia para a partícula é o campo elétrico. Então, é legal fazer esse problema 1255. E tem um outro também, que é logo que vem depois, que é o 1256, que também é legal. Vou colocar ele na lista de recomendados lá. E eu acho que eu vou parar por aqui. Deu exatamente, quase que exatamente 1h30 de aula, né? Então, e a gente conseguiu resultados importantes e extremamente legal, né? Dá para fazer uma camiseta sensacional para a física, melhor do que todas até hoje. Né? É uma camiseta que tem a expressão, cadê a equação pro? Cadê as nossas 4 equações? Aqui, né? Tem essas equações aqui, que são as equações de Maxwell escritas na forma dos tensores de campo. Né? Então, vou falar 2 equações aqui, mais essa equação aqui, que é a expressão da força de Lorentz, está aí toda a eletrodinâmica, né? nessas equações, de uma forma bastante sintética, bastante elegante. Ok. Está faltando falar uma coisa que também é super elegante, mas eu falo na aula que vem, na aula de terça-feira, que deve ser a nossa última aula, em que eu vou ficar falando sem parar. Né? E a última aula do semestre mesmo, que é na quinta-feira, dia 5 de novembro, pode ficar só para entregar o trabalho e a gente bater papo, discutir dúvidas, etc. Né? Mas eu tenho que mostrar para vocês agora
qual que é o trabalho. Tá? Eu vou colocar ele no Moodle, tem uma folha lá com as instruções, com a receita de bolo, né? Não vou enganar, vai dar trabalho, vai dar um trabalho manual para fazer, mas, cadê o trabalho? Trabalho, está aqui, ó. Mas é legal, tá? Alguns de vocês já adivinharam o que é o trabalho. Vou mostrar ele. É basicamente repetir a aula de hoje. Fazer o que vocês teriam que fazer mesmo, tá? Eu quero que vocês façam um texto didático. Eu quero que vocês coloquem as explicações também. Tipo, se você estiver produzindo um texto didático, né? Tinha uma seção do livro, como se fosse a seção do Griffiths, mas nas suas próprias palavras, né? E o que você vai fazer? Você vai apresentar o que a gente fez na aula de hoje, a formulação do eletromagnetismo em notação tensorial, com algumas diferenças, tá? Ok, então não é para copiar o livro-texto, não, tá? Tem que falar os resultados com clareza, tudo tem que estar certinho, blá, blá, blá. Né? Então, tem a receita de bolo aqui. Primeira coisa, assim, é fazer o que está no livro lá. Na verdade, é fazer o problema 1249. Tá vendo? Vocês acharam que a lista... É o 1249 na quarta edição, 1248 na terceira edição. Vocês acharam que a lista parava no 48? Não, tinha problemas escondidos lá, hidden problems, que agora vocês vão ter que fazer o 249 também. É encontrar essas relações de transformação para um quadro tensor de segunda ordem antissimétrico. Eu fiz uma aqui explicitamente na aula de hoje, né? E as outras falei assim, vai dar esse resultado aqui. Bom, aí, usando aquelas regras de transformação para os campos E e B, né? Que são as equações que estão aqui no livro, né? E as relações de transformação para um tensor de segunda ordem que você achou lá, você vai definir o quadritensor de campo F-mini e o dual G-mini, mas fazer diferente do que está no livro-texto, tá? Lá no livro-texto, a gente fez uma certa escolha, comparando a primeira linha com a primeira linha do outro, defini o F, comparei a primeira com a segunda e a segunda com a primeira, defini o G, né? O que a gente fez na aula de hoje. Mas lá vocês vão fazer uma outra que eu chamei aqui de escolha mais natural. É você escolher o F00 como zero, o F01 como EX só, em vez de ser EX sobre C, né? O F02 como EY, em vez de EY sobre C, o F03 como EZ, em vez de EZ sobre Z, né? E assim por diante. Tá? Aí vocês vão achar o jeito que é para fazer isso aí. Então, você vai definir tanto o tensor F-mini quanto o tensor dual G-mini, ele vai ser diferente dos tensores que estão no livro. Bom, em seguida, encontrar as expressões para o quadrivetor densidade corrente, fazer equação de continuidade para ele, escrever as equações de Maxwell para os quadritensores de campo, usando esses quadritensores que vocês definiram, né? Como eles são diferentes dos que estão no livro, pode ser que suas equações de Maxwell ficam diferentes, tá? Então, um pouco de cuidado, ok? E demonstra, demonstra todas as equações. Então, faz o μ igual a zero, tá? O que vai dar? μ igual a 1, o que vai dar? μ igual a 2, tá? Para o F e para o G, tá? Trabalho braçal. Por isso que eu falei, vai dar umas 10 páginas de conta aqui, tá? Depois fazer a expressão para a força de encálculo, já tem gente gritando de raiva ali, né? Daniel, eu falei que assim, pode ser que as equações fiquem diferentes, tá? Porque você vai definir os quadritensores de forma diferente. Não quero dizer que são equações de Maxwell diferentes, não. O resultado, as equações que você vai achar, em vez de ser aquelas lá, df mini, dxni, né? Igual a menos, nem lembro mais como é a equação mesmo, df mini dxni mi0 jmi, não é isso? E o dg mini dxni igual a zero. Essas são as equações que a gente achou na aula de hoje, tá? Pode ser que as equações que vocês acham sejam diferentes, que vocês vão definir os tensores diferentes, tá? Se forem as mesmas, beleza. O que eu quero é que vocês mostrem que
essas equações, é isso aqui, a demonstração das equações. O que eu quero que você mostre que essas equações que vocês vão achar em termos desses novos tensores de campo, né, são equivalentes às equações de Maxwell, um por um. Não precisa ser digitado, não. Pode ser digitado, pode ser escrito à mão, fotografado, escaneado, tá? Precisa ser de uma forma que eu consiga ler, tá? Então, não pode ser em microfilme, eu não consigo ler microfilme, se é que vocês sabem o que é microfilme. Mas o trabalho vale o que estava lá no plano original de curso. Tá lá no, acho que é 25 pontos, não é? Cada um daqueles problemas prova valia 15, então 5 vezes 15, 75, então sobrou 25, que é o trabalho. É bastante ponto, tá? Muito trabalho na semana. Ué, sim, semana que vem, quinta-feira que vem, você tem uma semana inteira para fazer isso aí, você faz duas horas. Não, como assim? Você faz 2 horas. Ok, começa a fazer primeiro, depois não chorem antes. Né? Na hora que começar a doer, aí vocês podem falar para você, não vai dar tempo. Tá? Mas eu acho que em 2 horas dá para fazer. A questão provas já fizeram, não? A matéria era da matéria da aula passada, já está pronto, 12h48, tranquilo. Vamos lá, gente, vamos fazer assim, ó. Deixa eu acabar de falar aqui, ó. Depois, ó, o roteiro de bolo está aqui, ó. Seguir a aula de hoje, vocês vão fazendo. Mas eu quero que vocês façam, não é copiar. Por isso que eu mudei alguma coisa. Isso é a lei natural. Assim, todos os professores têm a mesma ideia. Uma prova final, um trabalho final para a última semana de aula, claro. Né? Eu não me importo muito com o tempo. Se precisasse mais tempo fazer, não importa dar mais tempo. O problema é que não tem tempo, né? Por causa dessa limitação do semestre, de que eu tenho que colocar as notas, vai fechar o diário de classe impreterivelmente dia 9, que é segunda-feira que vem. Então, eu tenho que dar as notas até dia 9. Vão fazendo, vamos ver o que acontece. Eu acho que dá. Assim, na hora que vocês começarem a fazer, vocês vão ver que dá. Bom, depois de escrever a expressão da força de Minkowski, que foi o que a gente fez aqui no final da aula, né? As últimas dois itens desse trabalho é o que a gente não viu na aula ainda, que é o que ficou para ver na aula que vem. Mas, sinceramente, isso aqui não demora mais que 10 minutos. Olha só, a gente falou dos campos, né? Definimos o tensor de campo, né? O F e o G. Expressamos equações de Maxwell, a força de Lorentz, mas a gente não falou dos potenciais. E a gente viu que é conveniente, né, usar os potenciais V e o potencial vetor A. Então, o que a gente vai fazer na aula que vem é isso aqui, ó, é o item 7 e 8 do trabalho. Eu vou definir o vetor quadripotencial, o quadrivetor potencial, o AMI, né? Vou escrever o tensor de campo em termos desse potencial, né, e mostrar que é equivalente a expressão para o quadro potencial que a gente vai usar, e a relação dele com o quadro tensor, resulta nas mesmas equações que a gente está acostumado. O campo elétrico é menos o gradiente V, menos dAdt, e o campo magnético é o rotacional do potencial vetor A. Então, nós vamos ver isso na aula que vem, e, sinceramente, a gente fazer isso aqui é 15 minutos, né? E aí a gente vai escrever as equações de Maxwell em termos do quadrivetor potencial AMI. Aí essa é mais legal ainda, porque aquelas duas equações, né, na verdade, vão virar uma equação. Em vez de ter equação para o F, o quadritensor F e o quadritensor G, eu vou ter uma equação só para o quadrivetor potencial AMI. Tá? As 4 equações de Maxwell, ou as 8 equações de Maxwell, se quiser, numa única equação, que, é claro, contém todas as outras equações. Ok? Então, vou colocar essa receita de bolo lá no Moodle agora. E ok, sim, assim, não é pouco trabalho, não, mas vocês nunca vão ganhar 25 pontos tão fácil. E ok, vocês vão estar estudando ao mesmo tempo que estão fazendo o trabalho. Não? Então, assim, 2 em 1. Não? Em vez de estudar
e depois fazer a prova, vocês vão estudar e fazer a prova ao mesmo tempo. Assim, maravilha. Melhor do que isso, não tem jeito. Ok, gente? Tá claro? Vocês estão estudando, tá? Ao fazer esse trabalho, vocês estão estudando. É o que vocês teriam que fazer mesmo. Tá? Assim, tudo que eu falei para fazer no trabalho é o que durante a aula eu falei. Olha, mostrem essa relação. Não deixem de checar essa relação aqui. Então, eu estou só obrigando vocês a fazerem de verdade. E fazer com cuidado, né? Pensando no que está fazendo, explicando. Ok, não precisa explicar assim, você está explicando para um colega, tá? Então é alguém que entende o que é campo elétrico, então assim, tá. É a melhor maneira de pensar em que nível de explicação que é isso. Eu estou explicando para um colega, não meu amigo lá da sala, ou amiga da sala. Né? Ok, gente? Muito bem. Quem cala consente, então tá tudo bem. O Rafael Gross falou ali que tá tudo bem, tá tudo bem. Então, boa tarde para vocês. Bom final de tarde, né? Bom trabalho. Mãos à obra agora. Façam um quinto problema, prova já de uma vez, ó. Ainda tem muito tempo até a hora de dormir. Não dá para fazer muita coisa. Lembra que minha situação é muito pior do que a de vocês. Eu tenho que corrigir 5 problemas prova. 5 vezes 34, dá um número enorme, dá 170, mais 34 trabalhos. Então, eu tenho mais de 200 provas para corrigir, certo? Eu vou dormir menos que vocês, podem ter certeza. Até mais, então, gente. Bom trabalho, bom fim de semana, bom feriado. Na terça-feira, a gente termina o curso, certo? Depois é só bater papo, fazer o trabalho. Até mais, obrigado. Ô, Paulo, valeu.